Bom, estamos aqui hoje entrevistando o nosso amigo e conterrâneo, o professor Márcio Vilela, ele que é professor da Universidade Federal de Pernambuco, e recentemente aí foi eleito vice-presidente da Associação Brasileira de História. Olá, Márcio, tudo bem? Tudo bem. Márcio, nós gostaríamos de perguntar quem é Márcio, você dá uma pequena explanação sobre isso, para que os nossos ouvintes, todos aqueles que nos assistem, possam estar sabendo mais informações suas. Bem, sou natural daqui de Águas Belas, né? Há muito tempo, final da década de 90, fui para Recife, lá fiz minha graduação em História, meu mestrado em História, doutorado e pós-doutorado em História. Agora sou professor naquela universidade, na Universidade Federal de Pernambuco, né? Então essa é a minha trajetória um pouco acadêmica, bem rapidamente. Márcio, como se deu essa questão de você hoje estar integrando a Associação Brasileira de História? Como foi essa caminhada? Uma boa pergunta. Eu me envolvi porque a Associação Nacional de História tem suas seções estaduais, né? Cada estado tem sua seção, né? Então já há algum tempo que eu participo da seção estadual aqui em Pernambuco, né? Eu fui vice-presidente aqui da AMPU Pernambuco, tesoureiro também, e agora houve eu não esperava, mas uma série de, uma conjuntura, digamos assim, levou a isso. Na verdade, um grupo de historiadores aqui em Pernambuco, né, eles indicaram o meu nome, e meu nome foi bem aceito a nível nacional pelos meus colegas e muitos amigos, né. Como foi bem aceito, né, meu nome, enfim, não sofreu nenhum tipo de rejeição, que também tem isso, né. Não tivemos aí nenhuma chapa de oposição, foi uma chapa única, né. Foi muito importante, porque isso quer dizer que tem um consenso, né, no grupo. E participo também porque tem uma ótima diretoria, um grupo que se formou, com a diretora Joana Maria Pedro como presidente, né? Então eu aceitei muito em função disso. É um grupo de historiadores, pessoas próximas, né? Pessoas que querem trabalhar, querem contribuir, né? A favor da área da história. Então eu me interessei. É um grande desafio. Márcio, essa associação ela esteve se colocando aí em alguns momentos, principalmente neste momento político, que diríamos que é um dos mais conturbados, eu creio, que da história brasileira, né, recente. Então eu queria que você falasse um pouco como está sendo a posição da associação dentro desse contexto político, social ao qual o Brasil vive. Veja, a AMPU ela tem se colocado, né, no debate político, não tem como ser diferente, né? É preciso se colocar em um momento de crise. A AMPU tem feito isso, acho que com muita sabedoria, né? Sem partidarismo, mas tem se colocado, né? E tem se colocado muito bem na questão, por exemplo, do ensino, da reforma do ensino médio, né? Essa é uma questão que está presente nas discussões entre os historiadores, é algo que de certa maneira provoca uma inquietação a todos, né? E a AMPU tem se colocado. Eu entendo que nós precisamos reagir ainda mais, participar do debate a nível nacional, participar de todos os fóruns, onde for possível estar, a AMPU deve estar presente. Então, nesse sentido que eu entendo que tem que ser assim, a AMPU tem que participar, tem que ser ativa, não é, nesse debate, levando as suas propostas, as suas ideias, né, no que tange ao ensino e no que tange à profissionalização do historiador, que é algo também, uma demanda que está aí posta. Você sabe, que não temos oficializado a profissão do historiador. Nós temos o professor de história, mas não tem o do historiador enquanto profissão, né? Então essa é uma demanda urgente para a categoria, né? Porque uma vez isso sendo legalizado, oficializado, abre várias portas, né, que irão se abrir, onde o historiador poderá atuar, né?
Então essa é uma demanda que eu acho que a ANPU, a nível nacional e suas seções estaduais, tem que participar, tem que atuar, tem que pressionar, tem que conversar com os deputados, porque precisa dessa aprovação em Brasília, né? Então a ANPU nacional tem agora nessa sua gestão, são 2 anos de gestão, um grande desafio. Eu diria 2 grandes desafios. Um, tratar da profissionalização da história, desse campo de conhecimento, e uma outra em relação ao ensino de história, né? São 2 grandes frentes que nós devemos atuar, acho que com muita força e com o apoio de todos. Mas se você falar em um ponto super debatido hoje em dia, não é? E que tem sido abordado em diversas rodas de conversa, debates, enfim, e até em assembleias, coletivos, em mais diferentes espaços e momentos. Como a ANPU vê essa questão da reforma do ensino médio? Ela é benéfica ou traz retrocesso? Veja, nós historiadores e a ANPU, de um modo geral, todos que fazemos a ANPU, entendem que a reforma do ensino médio, ela é uma reforma necessária, ela sempre foi necessária, uma reforma, não é? No entanto, a reforma que aí foi colocada foi uma reforma que não sofreu um debate na sociedade, que não foi debatida, que não teve diálogo, né? Foi uma proposta imposta por medida provisória, né? Isso dificulta bastante, né? Por exemplo, com essa reforma que aí está, o ensino de história, o ensino da filosofia, o ensino da sociologia, né? Áreas do conhecimento que desenvolvem uma capacidade crítica no ser humano, está extremamente ameaçada, né? Ou seja, deixa de ser algo obrigatório, né? Então nós vemos que não é possível você construir um país com pessoas capazes de pensar criticamente sem essa disciplina. Não é possível pensar, né, o presente sem uma compreensão histórica, não é? Eu não diria que não é conhecer a história, não está preocupado em conhecer apenas o passado, não é? Mas nós vamos ao passado sempre com as preocupações desse presente. Então a história responde ao presente. Então, para entender a conjuntura, para entender o momento presente, se faz necessário entender a nossa história, não é? Isso facilita muito, isso cria uma capacidade crítica nos nossos alunos, não é? E nós estamos vendo tudo isso ameaçado por uma reforma que não sofreu nenhum debate, não é? Na sociedade, entre os historiadores, entre os filósofos, enfim, nós não fomos chamados a debater, não é? Então essa é uma grande dificuldade. Márcio, como você, como aí, vice-presidente agora da ANPU e professor também, né, na cátedra, como você analisa esse momento histórico pelo qual o Brasil vive, né? O Brasil está passando. Há uma crise das instituições, como ela é entendida dentro do meio acadêmico e por os historiadores? Veja, um outro dia eu acho que eu até falei isso em uma entrevista, de fato o Brasil vive uma crise institucional. Não é só o Brasil, a América Latina de um modo geral vive essa crise. O Brasil, por ser um país referência na América Latina, tem sofrido isso muito mais, né? Nesses momentos de crise, cria-se uma grande estabilidade no cenário político, mas nas instituições de um modo geral, não é? Quer dizer, nós não sabemos mais hoje o que é constitucional, o que é inconstitucional, por exemplo. Então as pessoas dizem, não, isso não vai acontecer porque é inconstitucional. Mas em momentos de crise, isso nós podemos, daí a história é importante para entender o que está acontecendo no presente, em vários momentos da história, não é? Aquilo que era constitucional deixou de ser, para atender a determinados interesses, determinadas demandas, né? Então é muito preocupante ver, e nós historiadores estamos muito preocupados, não é? Todo esse cenário, porque em momentos de crise acontece exatamente isso, ou seja, um ataque a determinadas áreas do conhecimento, que são importantes para construir uma massa crítica. Então você precisa tirar essas áreas, como história, por exemplo, né, para fazer com que as pessoas não pensem, não entendam muito bem tudo isso que está acontecendo, né? Então, de fato, há uma crise das instituições, né, há uma crise no judiciário, há uma crise no executivo, há uma crise no legislativo, que reflete na sociedade de um modo geral, né? Porque essas instituições são espelhos. Então a sociedade olha, percebe que tem uma crise, e ela também se comporta, quer dizer, há ressonâncias,
na sociedade como um todo. Né? Então isso é muito preocupante. Márcio, tendo em vista aí tudo isso daí que está ocorrendo, não é, de escândalos, essas coisas, há esperança, tendo em vista a história? A esperança está nesse campo de luta, né? É preciso lutar. A história é feita de embates e conflitos. Né? Eu entendo a história, eu vinha hoje de Recife para cá e discutindo exatamente isso, como a história está recheada de violência. Né? A história do mundo é violência. Então, é possível que sim, estamos, tanto no Brasil como no mundo, há uma maré de crise e de um conservadorismo, né? Mas alguns teóricos e alguns historiadores pensam exatamente que durante algum tempo você vai ter um retorno nesse processo, ou seja, os grupos irão começar a se organizar mais, questionar, né? Os movimentos sociais irão às ruas, né? Então é possível que aconteça um retorno dessa normalidade, sim, é possível, né? Agora, nós vamos ainda passar por grandes dificuldades, né? Por exemplo, na educação, na saúde, né? Esses momentos de dificuldades, temos que dizer, eles favorecem a determinados setores. Toda dificuldade, toda crise gera para determinados setores lucros, né, enormes. Né? Por exemplo, se você tem uma crise na educação, os setores privados irão ganhar muito com isso. Se você tem uma crise na saúde, os setores privados irão ganhar muito com isso. Se você tem uma crise na previdência, há setores, os bancos estão super interessados nessa crise da previdência ou no fim dela, né? Porque interessa esse. Então veja que em determinados momentos de crise, né, favorece e enriquece esse capitalismo financeiro, né, esse capital financeiro, né, e é o que está acontecendo no Brasil. Veja, agora com a reforma trabalhista, né, um exemplo disso. Né, isso favorece a quem? Isso não favorece nenhum pequeno empresário, só favorece a grande empresa, só favorece os grandes grupos. E se favorecesse o pequeno empresário, né, seria ótimo, em partes, mas nem isso, né, só favorece os grandes grupos financeiros. E ataca em três frentes. Ataca na questão do fim da justiça do trabalho, que foi uma conquista, né, muito, porque se a lei vai dizer agora que vale o negociado sobre o legislado, então a Justiça do Trabalho perde a sua importância nisso. Não é? Ou seja, a Justiça do Trabalho como aquela figura que está ali negociando os conflitos, deixa de existir. Você ataca a CLT, que é um pacote de leis, né, que de uma maneira mínima garanta ao trabalhador, né, a nós, todos os trabalhadores, certas garantias importantíssimas, né? E ataca a precarização do trabalho com a terceirização, né? Então é muito preocupante o que está acontecendo no Brasil, e não é só no Brasil, volto a dizer, é em várias partes do mundo, e atende a determinados setores, atende a um setor que nós identificamos como o capital financeiro, aquele que investe nos países, né? E esse investimento só acontece se tiver um retorno alto, né? Então, se você tem um mínimo de garantia para o trabalhador, né, para esse capital devastador, isso deve ser removido para que esses grupos tenham um lucro cada vez maior. Né? Então, você retira um mínimo de garantia desses trabalhadores, oferecendo assim, né, um retorno elevadíssimo para esses grandes grupos. Né? Então, esse capital financeiro que, de certa maneira, atua no mundo político, né, forçando uma série de mudanças, por exemplo, uma reforma trabalhista. Como você vê a resistência do povo frente a essa maré aí, que, pelo que parece, é uma maré poderosa? Estamos vivendo esse momento de conservadorismo, realmente, está em alta, né? É uma maré que está fortíssima, eu acho que muita coisa ainda vai acontecer, né? Começa a ter uma resistência, né? Mas é muito difícil essa resistência ainda, né? Porque posso dizer que nos governos
nos últimos governos, os governos petistas, os movimentos sociais sofreram uma certa desmobilização, né? Que passaram a fazer parte de determinados setores do governo, enfim. E de repente tiveram que ter uma série de crises, uma série de coisas acontecendo, e eles estavam desmobilizados, e aí estão sofrendo para voltar. Eles foram pegos então de surpresa? Em partes eu acredito que sim, quer dizer, com a saída, com o que nós chamamos de golpe, não é? Eu acho que sim, eles estavam desmobilizados para o embate, né? É preciso voltar, é preciso se mobilizar, é preciso chamar a sociedade, mas veja que é um trabalho difícil, porque a mídia, a grande mídia, né? E aí você faz um trabalho fundamental nisso, quer dizer, você contar com a grande mídia é muito difícil. A mídia não informa a população, né? Ela faz um papel de desinformar. Então é muito difícil as pessoas construírem um entendimento de fato do que está acontecendo no Brasil, né? Quando eu converso com algumas pessoas, eu penso nisso, como é difícil. Porque você liga a televisão, está o tempo todo um tipo de informação e as pessoas não foram educadas para pensar por que a informação está sendo dita daquela maneira e não de outra maneira. A quem interessa aquela informação daquela forma, né? Então é muito difícil isso, né? Isso é um processo lento. Um caminho fundamental nisso é a educação, mas a educação também está sendo atingida com os cortes, com a diminuição dos concursos públicos, né? Então é muito difícil essa retomada da luta, né? Tem que voltar essa mobilização. Eu acho que começa, né? Eu acho que há um retorno dessas mobilizações, começa a aparecer, você vê que teremos agora, no final do mês, uma mobilização que parece que vai ser uma mobilização gigante, não é? Então a população começa a ir às ruas, né? Muito preocupada com o que está acontecendo no Brasil. Márcio, o senhor que fica normalmente na capital do estado, né, lecionando e tal, tem visto que ultimamente tem ocorrido diversos movimentos nesta capital. Foi assim no dia 15 de março, foi assim na última segunda-feira, não é? Dia 17. E eu gostaria que o senhor dissesse como é que está se comportando Pernambuco, que sempre foi um baluarte, já que estamos nos referindo à história, né? Foi um baluarte na luta pela República, né? E agora, como está sendo essa forma de Pernambuco se comportar frente a essa questão que está ocorrendo em todo o país? Veja, eu acho que Pernambuco, a exemplo de outros estados, né, vem numa crescente em termos da mobilização, né? Começa realmente as pessoas, se você conversar com as pessoas na rua, elas estão preocupadas, né? Há um sinal de que no final do mês teremos uma mobilização fortíssima, né? Então acho que Pernambuco, de uma ponta a outra, começa de fato, não é? Nas cidades menores, você começa a ter movimentos de rua nas cidades menores, né? Não é só Recife, como a capital. Quer dizer, Recife, por ser o grande centro, chama muita atenção o que está acontecendo lá. Mas você começa a ter movimentos em outras cidades menores, né? Você começa a ter pessoas se organizando, né? As redes sociais são importantes, cumprem um papel importantíssimo, né? Porque as pessoas começam agora a ter um outro canal de informação, um outro meio de informação, que não a grande mídia, né? Que tem interesses específicos, né? Então, com a força das redes sociais, não é? As pessoas estão se mobilizando, estão sendo chamadas para a luta, estão sendo chamadas para esse movimento, não é? E esse movimento me parece que está crescendo, ele está se reorganizando. Pernambuco tem dado sinais, eu acho, bastante significativos desse retorno, não é? Eu entendo, sabe, Delgado, que as pessoas ficaram tanto extasiadas com o que aconteceu no Brasil. Acho que as mudanças vieram de uma forma muito rápida. Né? As pessoas não. Você veja, em um dia, nessa semana, o Congresso coloca o Maia, a urgência de forma trabalhista. Né? Não é aprovado. No outro dia se consegue aprovar. Então as pessoas sofreram muito surpresa com as grandes movimentações de 2013,
esses movimentos eles foram chamados não pelas a grande mídia, não pelos grandes jornais, mas pelas redes sociais. Né? Então as redes sociais, para o bem ou para o mal, estão tendo de fato uma grande importância, né, no momento em que vivemos. Né? Veja que, por exemplo, as manifestações que estão os protestos contra o governo estão acontecendo, sendo chamados pelas redes sociais. Então as pessoas, de certa maneira, estão lendo matérias, lendo manifestos. Por exemplo, a nossa AMPU tem feito manifestos, e esses manifestos eles têm estado nas redes sociais, as pessoas têm tido acesso de uma forma rápida. Né? Então, isso facilita essa mobilização, né? E isso permite às pessoas uma outra informação, um outro tipo de informação que não é aquele colocado pelos grandes meios de comunicação. Isso é ótimo. Né? Eu acho que... Agora, tem um lado perverso das redes sociais, né? É preciso dizer, né? As pessoas se escondem muitas vezes atrás, né, na rede social para discriminar, cometer certas violências. Isso tem que ser combatido, isso também tem que ser dito. Né? Mas, de um modo geral, nesse momento que vivemos, elas têm tido um papel importante na mobilização. Dentro desse contexto, nós também vemos o surgimento de algumas figuras dentro das redes sociais, né? E figuras políticas, que não se consideram assim, que é até bastante interessante também esse deslocamento, não é, do homem que é político, ele quer ser político, né, político partidário, diga-se de passagem, mas aí ele quer ter sua imagem deslocada. Eu acho que até por uma questão que o senhor poderia explicar melhor, de uma falta de identidade das pessoas para com os diversos partidos existentes. Né? Então, dentro desse contexto, nós temos duas figuras bastante polêmicas aí que têm ganhado muito com as redes sociais, que é o Dória, em São Paulo, que tem sido o grande fenômeno das redes sociais, do outro lado, Bolsonaro. Né? E também em uma terceira via, eu creio, Lula. Né? Então, como o senhor vê essas figuras? Né? O Lula, que já é uma figura tradicional, né, dentro da política, enfim, e essas outras duas figuras dentro desse meio. O que está acontecendo diferente, né, na história dentro desse contexto? Não, veja, Débora, em momentos de crise na história, e esse é o grande perigo nessa crise institucional que vivemos, é que começa a aparecer determinadas figuras que se colocam como salvadoras da pátria. Né? Você precisa ter muito cuidado. O Bolsonaro, eu acho que é esse caso, né? Ele surge num ambiente de crise, num ambiente que as pessoas, como você já mencionou, não acreditam nos partidos políticos, não acreditam nas instituições. Então, essa figura aparece, veja que ele não se cola ao seu partido. Eu não sei nem qual é o partido dele, mas ele é uma figura que é visível, que está o tempo todo nas redes sociais. Então, isso se desloca do seu partido político, porque as pessoas sempre estão associando o partido político à corrupção, ao que é de errado. Então, essa figura, como o Bolsonaro, ele se desloca do seu partido político e aparece como um salvador. Né? Em momentos de... Veja, o nazismo foi isso, o fascismo na Itália também foi isso. Em momentos de grande crise política aparecem essas figuras, não é? Com um discurso fácil, que é possível resolver tudo muito facilmente, e quando na verdade não sabemos que não é tão fácil resolver essas questões. Né? Então, essa é uma grande preocupação. As redes sociais possibilitam surgir essas figuras. Eu diria outras. O MBL, esse movimento, surge também nas redes sociais. E agora temos um vereador em São Paulo que está entrando nas escolas, por exemplo, querendo intimidar os professores da área de história, né? Querer saber como os professores estão dando aula, ministrando suas aulas. Ou seja, um patrulhamento, né, dentro das escolas. Por sinal, a ONU já protestou, você teve a queda do secretário da Educação exatamente diante desse fato. Então veja que as redes sociais também projetam figuras um tanto problemáticas. Né? Ao mesmo tempo, você tem, no caso você falou do Lula, do Dória, né, que usa as redes sociais, né, tomando uma dimensão gigantesca. Né, as redes sociais possibilitam exatamente isso, ou seja, chegar, né, a um grande público, né, de forma muito imediata. Né. As pessoas estão muito mais ligadas a um celular, são muito mais ligadas à internet do que ler um jornal, digamos assim. Então, da agora para frente,
eu posso dizer que os políticos, né, de certa maneira, farão uso cada vez mais desse tipo de mídia, né, porque acessa mais rapidamente, né, as pessoas. Professor, quando nós falamos da política em si, nós também temos que falar no contexto local, né? E, só mudando um pouco de assunto, em Pernambuco nós estamos passando por um fenômeno diferente dentro de todo esse arcabouço, vamos dizer, que envolveu desde a queda da presidente Dilma, né, a sessão do Temer, né, e todos os grupos que estavam ali reunidos, enfim. Entre eles, tivemos aí o governador Paulo Câmara, né, junto desse pacote aí a favor do impeachment, né, todas essas coisas. E nós tínhamos o Armando Monteiro, que estaria do lado da presidente. Parece que agora a ordem dos fatores se transformaram, não é? E nós vemos ao contrário. Os movimentos sociais, pelo menos no último manifesto realizado no Recife, pelo que parece, o governador teve aí uma grande abertura, né, para a FETAP e outros movimentos, como o Grito pela Terra, né, que envolvia uma série de movimentos, entre eles CUT, FETAP, os sindicatos de trabalhadores rurais, enfim. Então, como o senhor está vendo esse momento político, né, onde estava a priori um PT, né, isolado, e um PSB isolado, com Paulo Câmara, através de uma movimentação de Armando Monteiro, que conseguiu aí reunir outras figuras, como o DEM, né, como o PSDB, enfim, e como se houvesse essa transformação antes aí, que praticamente já começaram as campanhas, pelo menos é o que nós estamos assistindo para 2018. Como o senhor vê esse momento e o que podemos esperar dele? Lembrando, veja, é muito complexo. Veja, o PSB é um partido que vive uma situação bastante difícil. Historicamente, um partido que teve um papel importante nas lutas sociais, né? Basta citar Miguel Arraes, e se viu envolvido mais recentemente com a queda da presidente, ou seja, apoiou, né, em peso, praticamente em peso, exceto o governador da Paraíba, que tem uma postura diferenciada, né, mas apoiou imensamente, né, a saída da presidente e passou a apoiar o governo Temer. Né. Veja, e ele vive uma situação agora muito difícil. A crise não passou, porque se colocava que Temer chegava, tudo ia se resolver, não é isso que aconteceu, a crise tem se acentuado, o desemprego tem se acentuado, a falta de recursos tem se acentuado, e os governadores estão sentindo muito essa falta de recursos. Soma-se a isso o fato de que Paulo Câmara não é, nem nunca foi Eduardo Câmara, ou nunca foi o Eduardo Campos, né? Que era um político hábil, sabia muito bem utilizar da sua força política e das suas alianças, né? O Paulo Câmara, portanto, não tem essa habilidade, ele não é um político, né? Ele não é um político profissional, digamos assim, né? Então ele sofre agora, e você percebe que o PSB, se você analisa as votações, por exemplo, no Congresso, está dividido. O PSB tem se colocado um pouco dividido em apoiar ou não as reformas e o desmonte do Estado que o Temer tem colocado, né? Soma-se a isso, né, uma impopularidade muito grande do governador. Veja, a crise econômica, uma impopularidade muito grande, uma violência no Estado enorme, né, começa a ter protestos, né, na capital contra o governador, pedindo, né, uma série de melhorias na questão da segurança pública. Então, se você olhar os dados das pesquisas, mostra ele com uma impopularidade, uma queda acentuada. Veja, eu não vejo essa aproximação com os movimentos sociais como algo do perfil, porque ele gosta de estar próximo dos movimentos sociais. Ele está sendo forçado a estar com os movimentos sociais. Por quê? Exatamente porque os movimentos sociais, e aí você falou a FETAP, que é um movimento importantíssimo, quer dizer, os movimentos estão se reorganizando, estão ganhando força, não é? Veja, a Igreja Católica tem se colocado numa posição muito importante, eu tenho acompanhado isso contra esses desmontes do Estado, não é? Várias entidades têm se colocado também contra, né? Então há uma mobilização nesse sentido, né, contra essas medidas, esse desmonte do Estado do bem-estar social.
Nesse sentido, esse governo vai se tornando impopular. Né? Se estivéssemos numa situação de uma economia pujante, talvez a popularidade dele estivesse melhor. Né? Como estamos em crise, como várias instituições estão se colocando contra, como os movimentos sociais estão se reorganizando e indo para as ruas, ele tente, por uma força das circunstâncias, a se aproximar dos movimentos sociais. Né? Então, eu vejo muito mais de uma forma estratégica, ou seja, ele percebe que é necessário agora dizer que é contra as reformas, né, que não vai ser a favor da reforma da Previdência, não vai ser a favor disso ou daquilo, né, porque a situação começa a ficar bem difícil para o senhor Paulo Câmara. Professor, já debatemos aí diversos pontos, eu quero deixar agora o espaço aberto para o senhor fazer suas considerações. O que o senhor queria colocar, sinta-se à vontade. Não, eu quero agradecer a oportunidade, sempre que venho a Águas Belas, tenho conversado bastante com você, né? Não só as informações locais da cidade, enfim, mas participando de um debate, né, do que está acontecendo no Brasil, isso é muito importante. E dizer que, à frente da ANPUL, tínhamos falado da ANPUL anteriormente, né? Temos um grande desafio, né? E eu espero contar com o apoio de todos os colegas, historiadores, no sentido de tentar, de alguma maneira, evitar ou pelo menos forçar um debate no que tange a esse desmonte da educação, principalmente em relação ao ensino de história. Então, um desafio imenso que temos pela frente, né? Mas contamos, acredito, com o apoio de todos que queremos trazer esse debate para a sociedade. Nesse sentido, você é uma pessoa importantíssima nisso. Queremos contar com você exatamente para reforçar e contribuir para informar a sociedade sobre o que está acontecendo na educação. Obrigado, professor. Bom, ficamos agora com o Radar IGS.